Olá, professores e professoras do terceiro ano da rede. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro de recuperação e aprofundamento proposto pela Secretaria Estadual de Educação. Eu sou a Graciele Rocha Garcia, professora de língua portuguesa, trabalho com anos iniciais, assim como vocês, e já participei de projetos de formação com a EFAP. Eu sou uma mulher branca, alta, tenho cabelos longos, e hoje estou usando uma blusa com cores mostarda e azul, colorida. E nossa conversa de hoje traz como foco a sequência 2 do material Aprender Sempre, que trata das receitas. O nosso objetivo de hoje, então, é conversar um pouquinho com vocês. Estou apresentando minha tela aí, para a gente avançar na conversa, e pensar um pouquinho sobre as matrizes, aliás, a matriz de habilidades essenciais, e resgatar o quanto ela é fundamental para definir as aprendizagens que nós precisamos priorizar, e ao longo da nossa sequência nós vamos discutir, explorando aí algumas atividades e o trabalho didático que elas convocam e permitem a partir desse movimento, certo? Antes eu vou retomar o caminho, para que a gente possa acessar o material do Aprender Sempre. É fundamental que vocês tenham esse material em mãos, para que façam as anotações, para que considerem pontos importantes e já auxilie aí no planejamento de vocês, tá? Então, temos o link aqui que vai direcioná-los automaticamente para o site da EFAP, ok? Então, avançando um pouco mais, vamos conhecer os nossos objetivos, para a gente começar a conversar um pouco mais aprofundadamente, Então, temos aí conhecer a sequência didática 2, receitas, palavras com saberes e memórias, considerando seus propósitos comunicativos e didáticos. Vamos também analisar algumas atividades propostas na sequência didática a partir das habilidades envolvidas, discutir os encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Então, esses são os nossos objetivos, e eles definem a nossa agenda de trabalho. Como vocês podem ver aí no slide, nós temos a organização desse encontro. Então, vamos rapidamente acompanhar como o nosso encontro está organizado. Então, no primeiro momento, nós vamos conhecer as habilidades essenciais do currículo paulista, que serão exploradas aí ao longo da sequência 2. No segundo momento, nós buscaremos discutir a sequência de língua portuguesa, a lógica de organização dessa sequência, e analisar aí a organização de algumas atividades, analisando algumas delas. E, finalmente, no terceiro momento, nós traremos sugestões para o trabalho didático aí na escola, e os desdobramentos na ATPC. Então, no primeiro momento, nós vamos explorar, então, a matriz de habilidades essenciais e o currículo em ação, lembrando que nós fizemos esse movimento também no trabalho com a sequência didática 1, como vocês também puderam acompanhar. E por que, é importante que nós observemos aí o encadeamento das aulas, e as habilidades, Então, nesse slide, como vocês podem observar, estão discriminadas as habilidades essenciais, cujo desenvolvimento vai ser potencializado, promovido em cada uma das aulas da sequência didática 2. Nós não vamos fazer a leitura, dessas habilidades uma por uma, mas nós vamos destacar alguns pontos com vocês, combinado? Para que possamos refletir. Vocês lembram, no encontro passado, na sequência 1, quando nós estudamos a sequência 1, nós tratamos da presença da matriz de habilidades essenciais e a presença, de habilidades de anos anteriores. Vocês se lembram disso, E por que isso é necessário, Por um lado, porque as habilidades precisam, algumas habilidades precisam de mais um ano de escolaridade para serem desenvolvidas, E por outro lado, nós temos o cenário da pandemia,
em que se faz necessário resgatar as aprendizagens dos estudantes, recuperar, aprofundar, e o objetivo do nosso programa é justamente esse, resgatar, recuperar as habilidades que não foram plenamente desenvolvidas, não é mesmo? E então, é por isso que nós vemos nessa sequência didática de número 2, várias habilidades que originalmente pertencem ao segundo ano. Nós vamos discuti-las e entendê-las para que possamos refletir a importância delas também serem exploradas no terceiro ano, que é o ano com o qual vocês trabalham, né? Eu gostaria de começar, então, pela habilidade do ensino fundamental de número 2, de língua portuguesa, que diz: grafar palavras desconhecidas apoiando-se no som e na grafia de palavras familiares ou estáveis. Então, à medida que o estudante avança no processo de escolarização, as demandas de uso da escrita também se ampliam. E é muito importante que os estudantes possam gradativamente ganhar autonomia para escrever, né? Desenvolver essa habilidade de grafar as palavras novas, apoiando-se nas palavras que já conhecem, é uma estratégia importante para aqueles estudantes que ainda não estão plenamente alfabetizados, né? Que ainda estão em processo aí. E por isso que essa habilidade do segundo ano é bastante relevante no início do terceiro ano, sobretudo considerando as perdas que nós tivemos nos últimos 2 anos, não é? E ao lado dessa habilidade, né, que ela se relaciona com o objeto de conhecimento, construção do sistema alfabético, nós temos uma série de habilidades mobilizadas aí por essa sequência, que vão se atrelar também ao eixo leitura. Vamos conferir? Então, olhem, 2 habilidades dizem respeito ao objeto de conhecimento, compreensão e leitura, que é a habilidade também no segundo ano de língua portuguesa de número 16A, que diz assim: ler e compreender diferentes textos do campo da vida cotidiana, bilhetes, recados, as receitas, que são tratadas aqui na sequência 2, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto e a estrutura composicional e estilo do gênero. Como podem ver aqui, pela descrição, trata-se de uma habilidade originária lá do segundo ano, né? E também temos a habilidade do ensino fundamental do terceiro ano, de língua portuguesa, de número 11, que diz ler e compreender com autonomia instruções de montagem, regras de jogo, regras de brincadeira, entre outros textos da vida cotidiana, compreendendo a situação comunicativa e a estrutura composicional e o estilo de cada gênero, que esse estilo, né, tem o predomínio de verbos no imperativo ou no infinitivo, por exemplo, né, e é uma habilidade específica do terceiro ano. E notem que, apesar dos gêneros que estão listados aí em cada uma das habilidades serem diferentes, né, eles têm um importante ponto em comum: eles pertencem ao campo da vida cotidiana, ou seja, eles são gêneros que têm uma estrutura mais simples, que circulam nas trocas do nosso dia a dia. E outro ponto comum, e mais importante aqui para nós, né, é o que se estabelece entre as receitas, que é o gênero que vai aparecer na habilidade do segundo ano, e as regras de jogos e brincadeiras, que é um gênero que está na habilidade do terceiro ano. Entretanto, tratam-se de gêneros que têm uma estrutura predominantemente instrucional, né, injuntiva, instrucional. E são textos que descrevem, prescrevem as ações que devem ser realizadas, né? Então, traz uma sequência para que possa se atingir o objetivo específico, né? No caso da receita de um bolo, que esse bolo seja preparado, e assim por diante, né? Então, o exemplo sobre esse estilo que aparece aí na habilidade 3, o emprego dos verbos no imperativo ou no infinitivo, ele vale para as receitas também, que é o gênero explorado na sequência didática 2. Isso justifica, então, a presença de ambas habilidades, tá? E ao lado dessas habilidades, relacionadas aí à compreensão e leitura, nós temos 3
habilidades que dizem respeito às estratégias de leitura, que vamos falar agora sobre elas, né? A habilidade do ensino fundamental do primeiro ao quinto, de língua portuguesa de número 1, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros, né? E a habilidade do ensino fundamental do primeiro ao quinto, de língua portuguesa de número 4, que diz identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráfico-visuais em textos multissemióticos, e a habilidade do primeiro ao quinto de língua portuguesa, de número 2B, que é confirmar ou não antecipações e inferências realizadas antes e durante a leitura de cada gênero textual. Então, o primeiro ponto a ser destacado aqui é o fato de serem todas habilidades do ensino fundamental do primeiro ao quinto, ou seja, elas se estendem do primeiro ao quinto ano. E como nós já mencionamos no encontro anterior, algumas habilidades são estruturantes, né, sobretudo essas que se referem aí a qualquer gênero, e são habilidades relativas às estratégias de leitura e que precisam ser exercitadas aí em todos os anos, né. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é a presença de habilidades que ocorrem antes da leitura, como é o caso de fazer antecipações, não é? E durante a leitura, quando essas antecipações e inferências são ou não confirmadas, né? E depois da leitura, quando se retoma essas informações que foram localizadas, né? E exploram aí os recursos expressivos empregados e tudo mais, tá? E um terceiro e último ponto para ressaltar aí é que elas têm um caráter estritamente procedimental, né? Então, são ações que os estudantes deverão realizar, e eles precisam aprender como realizar. Para isso, que a mediação de vocês, né, professores e professoras, é fundamental. Então, nós vamos avançar nessa discussão e pensar sobre isso, né, à luz de algumas atividades. E, por fim, eu gostaria de destacar aqui uma última habilidade desse slide, que também se relaciona à compreensão e leitura, e também, em geral, define aí essa estrutura composicional do texto, que é a habilidade do segundo ano, né, de língua portuguesa, 16B, que diz aí, identificar e manter a estrutura composicional específica de bilhetes, recados, cartas, receitas, relatos, entre outros textos digitais ou impressos. Então, trata-se aí, como vocês veem, de uma habilidade originária do segundo ano, mas que realmente precisa ser retomada aqui, uma vez que se pretende que os estudantes compreendam as receitas culinárias, eles produzam um texto adequado a esse gênero. Então, por isso, identificar a estrutura composicional, né? Tem o título, a lista de ingredientes, o modo de fazer, né, durante a leitura. Isso é fundamental. E manter essa estrutura na produção de texto são ações fundamentais, tá? Então, observem que, embora a habilidade seja de leitura, ela tem uma decorrência para a escrita, quando ela se refere não apenas à identificação da forma composicional, mas também a sua manutenção, né, o que ocorrerá no momento da escrita, certo? E por falar em escrita, nós vamos olhar para as próximas habilidades dessa matriz, que vão destacar aí, esse trabalho com a escrita, né? Então, o objeto de conhecimento que está relacionado é a produção escrita, e a habilidade do segundo ano de língua portuguesa, 13A, planejar e produzir em colaboração com os colegas e com a ajuda do professor, bilhete, cartas, entre outros textos do campo da vida cotidiana, impresso ou digital, considerando a situação comunicativa, tema, assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. E também a habilidade do segundo ano de língua portuguesa, de número 7A, planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, o tema, assunto, a estrutura composicional, o estilo e a finalidade do gênero. Também se tratam de habilidades originárias lá do segundo ano, que dizem respeito à produção de texto e que expressam basicamente o mesmo conteúdo, né? A diferença
é que a primeira vai explicitar que se tratam de textos da vida cotidiana, como é o caso das receitas, tá? Enquanto a segunda não tem essa restrição. Então, apenas uma delas poderia ter sido elencada, mas é importante que ambas indicam o que é fundamental na produção de um texto. Portanto, aquilo que nós, professores e professoras, devemos garantir, que é a consideração pela situação comunicativa, ou seja, para quem que nós vamos escrever, qual o suporte do texto, onde ele vai circular, com qual finalidade, não é? E o tema e o assunto, né? Ou seja, sobre o que trata o meu texto, né? O que pode ser dito nele. E essa estrutura composicional, né? Ou seja, o seu esqueleto, as suas partes, né? E o seu estilo, ou seja, os recursos linguísticos e semióticos que devem ser empregados conforme cada especificidade, né? No caso da receita, além dessa questão das formas verbais estarem no modo imperativo ou no modo infinitivo, né? Há de se considerar de expressar as quantidades, modeliza esse modo de fazer, né? Por exemplo, mexa devagar, bata levemente, e também a presença de imagens, né, de fotografias de pratos, às vezes dos ingredientes, quando se trata de uma receita dirigida a um público infantil, e a sequência, né, por fim, traz duas habilidades ligadas ao objeto de conhecimento, ortografia, que é a habilidade do segundo ano de língua portuguesa de número 3, que diz grafar corretamente palavras com correspondências regulares diretas, F e V, P, D, P e B, e com correspondências regulares contextuais, o C, Q, U, o G, ou GU, R, ou dois R's, S e Z inicial. E a habilidade também do segundo ano de língua portuguesa de número 4, grafar corretamente palavras com ditongos, né? Vassoura, cenoura, e dígrafos, repolho, queijo, passeio, e também com encontros consonantais, graveto, bloco. Então, há algumas considerações importantes que precisam ser feitas acerca dessas duas habilidades, né? Então, em primeiro lugar, tratam-se também de habilidades do segundo ano, que estão sendo retomadas aqui no terceiro, justamente por se entender que, possivelmente, o seu desenvolvimento não se completou no ano anterior. E, em segundo lugar, né, mesmo sendo originárias lá do segundo ano, elas dizem respeito a aspectos ortográficos que nós empregamos, né, e precisamos constantemente retomar, a partir dessas necessidades da nossa turma, né, retomar e sistematizar. Então, mesmo que a sequência didática 2 não trouxesse atividades especificamente voltadas para o desenvolvimento dessas habilidades, nós precisaríamos estar atentos e atentas a esses aspectos para poder tematizar com a turma, né? Então, por exemplo, nos momentos de revisão, enfim, sempre que se fizer necessário, é importante retomar com os estudantes esses aspectos, né? Em terceiro lugar, nós precisamos considerar também, né, e para isso a gente precisa compreender essas diferenças que estão implicadas nesses aspectos ortográficos. Quando nós falamos de regularidades diretas, elas dizem respeito àqueles casos que não tem uma disputa, né, entre letras para representar um mesmo som. Então, é o que ocorre, então, no caso das letras P, B, o T, D, o F, o V, então elas são usadas aí para grafar os sons, né, conforme já está posto aí no fonema, né, e também as regularidades contextuais, essas dizem respeito àqueles casos que a escolha da letra traz algumas possibilidades, né, então o contexto que vai definir se a palavra vai ser escrita com essa ou aquela letra. Então, por exemplo, para representar o som do G, né, do gato, o sistema permite usar o G como em gato, né, gola, gula, e também um dígrafo, né, que o G e o U, como no caso para eu escrever a palavra guerra ou guitarra. Então, isso define, né, esse contexto é que define como eu vou escrever essa palavra, né? Então, quando o contexto da palavra traz as vogais A ou U, eu vou usar o G, né?
que vai representar aí o Gá, Go e o Gu. E se as vogais forem E e o I, eu terei que usar o G e o U para construir aí o G e o Gui. Então, nós precisamos também discutir essas questões com os estudantes, né, compreender essas regularidades, para que eles desenvolvam aí maneiras, né, de lembrar, né, de memorizar isso, né, também. E a habilidade do segundo ano de língua portuguesa de número 4, ela condensa aspectos diferentes, né, do ponto de vista ortográfico. Então, ela traz a escrita correta de ditongos, né, e se os estudantes entenderem que, embora eles falem cenoura, eles devem escrever cenoura, é algo que eles precisam memorizar, né, e para escapar aí da influência da pronúncia, né, eles vão precisar memorizar. E o uso de dígrafos, né, que também é uma questão de memorização. Por exemplo, eu vou escrever passeio, né, com SS, e aí também eu posso levar essa compreensão, né, que certos sons são grafados aí com duas letras, né, no caso do LH, do CH, NH, e também dos encontros consonantais, né, que não envolvem mais do que a percepção de que existem dois sons consonantais a serem representados, né, no caso, uma consoante mais o R, por exemplo, no caso de Brasil, uma consoante mais o L, como em atleta, por exemplo. Então, é uma única habilidade, né, mas para que ela seja desenvolvida, é necessário compreender diferentes aspectos, e para isso nós precisamos ter isso bem definido e bem claro para discutir e apoiar os nossos estudantes na construção desse conhecimento, bem? Então, chegando ao segundo momento do nosso encontro, né, que acontecerá nele, vamos conferir aqui. Vejam, é o momento, né, que até aqui nós conhecemos as habilidades que são contempladas na sequência 2, né, nós nos debruçamos sobre elas para podermos entender o que é necessário enfatizar aí, né, e chegou a hora de refletirmos sobre as atividades que promovem o desenvolvimento dessas habilidades. E por isso, o próximo momento do nosso encontro, ele vai trazer aí o exercício de analisar duas atividades propostas no material, né, por meio delas as habilidades envolvidas. Então, nós vamos analisar as habilidades, o encaminhamento das atividades, né, para garantir o desenvolvimento da habilidade proposta e sistematização. Vamos lá, então, esse segundo momento, né, então vamos conhecer as atividades da sequência didática 2 e depois vamos analisar mais detalhadamente algumas delas, ok? Bem, então, receitas, palavras com sabores e memórias. Nós temos aí, né, o percurso que os estudantes farão ao longo da sequência didática 2. Então, vamos lá. Na aula 1, eles vão conhecer aí, vão ter essa apresentação da sequência, né, do trabalho que será discutido. É importante já trazer para os estudantes a questão do propósito comunicativo da sequência também, já nesse primeiro momento, tá? E na aula 1, os estudantes farão aí, a aula se chama Ler para Aprender Como Fazer. Então, os estudantes vão ler imagens sobre a prevenção e contaminação do Covid, e após, eles vão explorar, né, eles vão escrever os comandos relacionados a cada um. Então, aí tem até o exemplo, né, por exemplo, use máscara, ou lave as mãos. E na aula 2, né, como preparar as merendas. Os estudantes vão conversar sobre a merenda da escola e sobre as receitas, né, para que servem essas receitas, como são escritas, e depois eles farão um registro sobre o que discutiram. Na aula 3, eles vão comparar para conhecer melhor. Então, eles vão ler uma receita culinária, um texto instrucional que ensina a lavar as mãos e as regras do jogo stop. E, na sequência, eles vão levantar as semelhanças e diferenças entre esses 3 textos. Bem, avançando, aula 4,
traz aí quebra-cabeça de receita. Os estudantes vão receber uma receita com as suas partes fora de ordem, né, e eles vão reconstituí-la respeitando a estrutura composicional, e é o título, os ingredientes, o modo de fazer, certo? E na aula 5, completando a receita. Então, depois de ler o modo de fazer de uma receita, os estudantes deverão inferir e listá-los por escrito, né? Então, na sequência, eles vão completar os outros ingredientes que serão ditados pelo professor, tá? E essa aula a gente vai analisar com um pouco mais de calma nos próximos momentos, tá? É uma das aulas. A aula 6, cartas que carregam sabores. Então, traz uma situação em que a Narizinho escreveu uma carta para a avó, Dona Benta, e enviou uma fotografia do caderno, né, em que ela registrou uma receita de maionese. Aí a receita tem erros ortográficos e deverão ser identificados e corrigidos pelos estudantes. A aula 7, ela traz qual é o sabor das nossas memórias. Os estudantes vão explorar aí um livro de receitas, né, e entrevistar um familiar para registrar uma receita. Então, coletivamente, eles vão explorar essas partes do livro, né, e depois, individualmente, eles vão fazer a entrevista com um familiar para coletar e registrar por escrito uma receita de família. Na aula 8, compartilhando sabores, né, os estudantes revisarão a receita que registraram na aula anterior, a partir de alguns critérios que já estão postos no material, né, e reescreverão na folha oficial do livro de receitas da turma, conforme organizado por vocês, professores e professoras, tá? A partir dessas possibilidades que vocês têm na escola de organização de um livro de receitas, ok? Na aula 9, organizando o livro de receitas coletivo. Nesse momento, coletivamente, os estudantes vão decidir como será a capa do livro, como eles vão organizar o índice dessas receitas, né, o que deve estar escrito em cada uma delas, né, e também devem escrever cada um no seu material a receita que eles trouxeram, ok? E a aula 10, ela traz o momento de finalizar aí, né, eles vão retomar algumas sistematizações que foram feitas ao longo da sequência, né, sobre o gênero receita culinária, e também produzirão um desenho para a receita que coletaram e registraram. Essa ilustração vai compor aí o livro de receitas da turma, ok? Bom, na sequência, nós vamos analisar mais detalhadamente, então, 2 aulas, tá? A fim de entendermos como elas levam ao desenvolvimento das habilidades que conhecemos anteriormente, ok? Bom, eu escolhi começar aqui a conversa com a aula 5, né, que traz aí, completando a receita, né? Mas antes de passarmos à análise de fato da aula, nós vamos recapitular, né, o que os estudantes já aprenderam até esse momento. Inicialmente, eles exploraram o modo de escrever as instruções, não foi isso? Das imagens, pensando lá na prevenção do Covid-19, que aconteceu lá na aula 1, né? Depois, já lá no caderno do professor, tem a orientação, né, para explicitar essa forma verbal como os comandos são utilizados, né? Então, pode estar no infinitivo, né? Então, lavar as mãos, ou no imperativo, lave as mãos. Então, na sequência, os estudantes discutem coletivamente, né, para que elas servem, como são escritas. Então, essa discussão que antecede todo esse momento, né, para pensar, né, como são as receitas que são servidas na merenda escolar, ok? Na aula 3, os estudantes estudaram e compararam 3 textos, não foi isso? Nós analisamos ali anteriormente, então eles já compararam a receita culinária, um texto instrucional de como lavar as mãos,
e as regras de um jogo. E após a leitura de cada texto, eles fizeram ali o levantamento das semelhanças e diferenças, que também é uma condição, né? Além de levantar a questão dos materiais e tudo mais. Outro ponto, né, que os estudantes também já vivenciaram anteriormente, é a análise dessa forma composicional da receita, né, que ela apresenta um título, uma lista de ingredientes e o modo de fazer. Então, essa primeira aproximação da estrutura, ela já acontece, né, nesses momentos anteriores. E na aula 4, quando os estudantes vão reordenar a receita, isso fica ainda mais nítido, né? A receita está fora de ordem e eles precisam organizar aí o título, a lista de ingredientes, o modo de fazer. E então, chegamos à aula 5, em que os estudantes precisarão completar uma receita, né? Mas como farão? Como eles completarão essa receita? Não é muito simples, não é? Vamos conversar sobre isso, né? O primeiro ponto a se destacar é que a sequência ela traz um propósito comunicativo, objetivo e evidente para as atividades que eles estão fazendo. Eles vão compilar receitas para escrever o livro de receitas da turma. Então, as receitas das famílias dos estudantes virão para a escola, né? Então, na aula 5, os estudantes vão estar fazendo as atividades porque elas têm um propósito para eles, né? E, do ponto de vista didático, é o momento dos estudantes desenvolverem as habilidades de leitura e escrita que nós analisamos, ok? E o que eles farão, né? Então, inicialmente, nessa atividade, eles lerão o modo de fazer de uma receita, que supostamente pertence à família da professora, né? E também aqui uma sugestão é que vocês podem trazer alguma receita além da que está no material, né, substituir a que está no material por uma que seja de fato da família de vocês, né, isso torna mais especial ainda esse trabalho com os estudantes, né, com certeza estabelece um vínculo afetivo com a turma ainda maior, né, compartilhando aí uma coisa tão pessoal quanto uma receita de família, não é? E aí, o que acontece depois, né, essa leitura do modo de fazer, pode ser feita autonomamente pelos estudantes, né, e é interessante que durante esse encaminhamento, né, deixar os estudantes cientes que se trata de uma receita, que é o modo de fazer de um determinado prato, e conversar sobre o que eles encontrarão no texto, ou seja, né, fazer todo um movimento de acionar esses conhecimentos prévios, né, e promover aí a elaboração de antecipações pelos estudantes, né? Então, essas estratégias, com certeza, elas contribuirão para que eles ganhem autonomia na leitura. E também é válido, né, para tranquilizá-los, né, que num segundo momento, vocês lerão também, novamente, discutirão sobre o texto, depois da leitura realizada por eles, e definir, né, eles listarão os ingredientes que compõem a receita. Então, é uma atividade muito rica, né? Então, não vai bastar para eles apenas compreender o modo de fazer, eles terão que, a partir dessa leitura, compreender aí, né, quais são os ingredientes, né, e isso não deixa de ser uma inferência simples, né, básica. Então, nesse momento, eles têm a oportunidade de voltar ao texto, de localizar os ingredientes e copiá-los, o que também representa uma oportunidade de se atentar para essa escrita, né, como eles estão realizando a escrita convencional das palavras, e fazer aí as devidas mediações para que eles possam avançar, ou seja, né, aqueles que precisam de um apoio para avançar nas questões ortográficas, aqueles que ainda não compreendem o sistema de escrita, é o momento de propor confrontos para que os estudantes possam discutir, né, e pensar sobre o que eles estão fazendo, ok? Então, em termos de habilidades dentro dessa atividade, né, quais são as habilidades que estão em jogo nessa atividade? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Então, nós temos aqui duas habilidades, né, como vocês podem ver, que já
descrevem, né, o que está sendo mobilizado aí na atividade, né? Então, localizar informações explícitas em textos de diferentes gêneros. Então, essa habilidade, ela está mobilizada na atividade 1 e 2, que nós acabamos de analisar, porque lendo o modo de fazer, eles vão precisar localizar esses ingredientes mencionados para que possam registrá-los por escrito. E na habilidade seguinte, né, do segundo ano de língua portuguesa de número 4, também está presente, né, estará presente em qualquer atividade que os estudantes tenham que escrever palavras inéditas, né, como no caso da lista de ingredientes que será ditada. Então, é preciso que sejam oferecidas condições para eles nesse momento, para que eles consigam mobilizar essas habilidades e refletir, né, que haja uma reflexão sobre a ortografia também. Então, é muito importante que essa análise que vocês fazem durante a atividade contribua para que as reflexões sejam propostas neste contexto, ou levar também o que vocês coletam, né, a partir dos saberes apresentados por eles, para momentos posteriores, né. Então, quando vocês observam aí, né, pensando nessas condições didáticas, né, vamos imaginar que as palavras alho, cenoura, queijo, presunto foram ditadas, não é? Vamos pensar nisso. No momento em que as duplas estiverem trabalhando, nós precisamos observar a escrita dessas palavras e fazer as intervenções, né? Ou seja, perguntas que levem os estudantes a refletir. Por exemplo, aqui está escrito alho, não está faltando nenhuma letra, né? Eu estou lendo alo, por exemplo, no caso do aluno que escreveu A-L-O, né? E não alho. Então, existem inúmeros questionamentos possíveis a partir do que vocês observarem, né? Na escrita de queijo, por exemplo, né? Olhem, aqui eu leio sejo, se ele grafou ali com C e não com o Q, o IE, né? Vocês queriam escrever sejo ou queijo, né? Como eu tenho de escrever o som, né? Para representar, eu preciso olhar para isso, né? Pensar no que os estudantes estão demonstrando para poder problematizar e promover uma reflexão que leve à construção desses saberes, ok? Então, nós podemos constatar aí que na aula 5, né, uma das habilidades, ela está ligada às estratégias de leitura, né, e esse objeto de conhecimento, ele está mesmo sendo favorecido pelas atividades propostas ao longo de toda a sequência, e também temos outra habilidade aí que inclui-se no objeto de conhecimento ortografia, como nós acabamos de discutir, né, e o favorecimento do seu desenvolvimento vai depender da mediação didática que nós fazemos, ok? Agora, nós vamos analisar a atividade número 8, da aula número 8, tá? Compartilhando saberes, também é uma aula muito interessante que pode contribuir com a mobilização dessas habilidades e o desenvolvimento delas, tá? Então, é importante destacar que na aula anterior, que é a aula 7, né, os estudantes vão explorar um livro de receitas e vão entrevistar um familiar para trazer essa receita. Então, na atividade 1, os estudantes vão socializar a receita que eles coletaram, né, e para isso cada um vai levar a receita que escreveu para a turma e compartilhar. Então, os estudantes podem fazer a leitura, e esse momento é um momento muito importante para que se faça um diagnóstico sobre essa fluência também dos estudantes, né, na leitura da receita trazida por eles. E na atividade 2, cada estudante vai realizar uma revisão a partir de uma tabela, que já tem posta aqui no material, para aprender sempre, né? Então, cada estudante vai ler a receita, olhando, né, para as rubricas que compõem essa tabela, né? Então, tem o título da receita, os ingredientes estão completos, tem o modo de fazer, as instruções são objetivas, a sequência de ações necessárias para a realização da receita está na ordem correta, né? Então, nós podemos perceber que os estudantes têm condições de revisar o texto a partir
do que foi estudado aí por eles, né, do que foi discutido até o momento, para que eles possam efetivar aí o propósito comunicativo, né, garantir que esse objetivo seja atingido. E quais são as habilidades, né? Qual é, na verdade, a habilidade dessa aula? Então, nós temos a habilidade do segundo ano, de número 7A. E essa habilidade, né, os estudantes puderam produzir o texto da receita que eles coletaram como familiar, considerando essa situação comunicativa, o tema, assunto, qual prato eles trouxeram, né, que a receita ensina a fazer, refletiram sobre a estrutura composicional, então, olhando para essas partes da receita, e para o estilo, ou seja, os recursos linguísticos, né, em que parte, por que das aulas anteriores, né, o que possibilitou eles terem essa compreensão nesse momento. Então, tudo isso é muito importante, tá? E isso é mobilizado a partir das problematizações que acontecem, né? Pensando no nosso encontro passado, né, sobre a sequência 1, eu convido vocês a pensarem, né, por que entre 10 atividades que compõem a sequência, eu escolhi essas duas, né? Por que a aula 5 e a aula 8? O que elas têm em comum? Então, é justamente essa articulação pedagógica, né, entre a leitura e a escrita, né? É muito importante pensar nas habilidades, pensar em tudo isso e propor situações, né, que vão desafiando os nossos estudantes. É muito importante que vocês analisem, vejam as possibilidades desse trabalho aí na escola, né? Nós estamos num programa de recuperação de aprendizagens, né? E para que haja sucesso, né? É importante o investimento de todos nós, né? Mapear essas habilidades que precisam ser alvo do nosso trabalho, olhar quais são as habilidades mobilizadas nas diferentes atividades. Então, tudo isso é muito importante. Então, nesse primeiro bimestre, nós vamos afunilar aí a articulação entre a leitura e a escrita, lembram-se? E olhar para isso é muito importante para poder propor e problematizar todo o trabalho, né? Então, percebam que uma receita, quando eles vão escrever essa receita, né, na aula 8, eles têm que ler essa receita, e depois vão revisar, e por fim, eles reescrevem, né, essa receita no livro oficial da turma, pensando na articulação aí da leitura e da escrita, né, como fundamentais para que o estudante consiga compreender mesmo, né, a estrutura composicional do gênero, o estilo, enfim, gradativamente eles vão passar a produzir e revisar com mais autonomia, que é o nosso grande objetivo, tá bem? Vamos agora para as nossas sugestões da ATPC, estamos nos momentos finais. Eu gostaria de destacar que é um momento que vocês vão fazer aí na escola esse desdobramento com os pares, para pensar nesse trabalho, tá? Então, em primeiro lugar, né, é muito importante estar sempre atento ao diagnóstico dessas aprendizagens, pensar nas habilidades essenciais que nós desejamos promover e retomar essas discussões do material, aprender sempre, para que vocês possam aprofundar esse estudo, tá bem? E vamos sistematizar aqui, né, tudo que nós vimos. Nós fizemos a análise de 2 aulas, a aplicação de algumas atividades e a importância do trabalho com a leitura e a escrita para cada proposta, tá? Então, olhar para o trabalho com leitura e escrita de maneira integrada, ok? Aqui eu gostaria de pedir que vocês avaliassem o nosso encontro, é muito importante. Aqui nós temos algumas referências, e eu me despeço de vocês. Queria dizer que é muito especial poder conversar com vocês nesses encontros, e que a gente possa se reencontrar aí num próximo momento, tá? Então, um bom trabalho a todos e até a próxima.